Então, vamos lá. Bom, hoje é o nosso 5º encontro. A gente vem fazendo um caminho de pensamento sobre o corpo. Eu venho trazendo uma série de dimensões que eu acredito que fazem parte da grandiosidade do nosso corpo, é parte do meu empenho tentar passar para vocês uma noção de que, na verdade, o corpo é muito grande, algo muito vasto, e que a gente pode ter muito pouca consciência, né, de sua profundidade. Então, hoje a gente vai em direção ao corpo como agente do espírito e de conciliação com a natureza, né? Conciliação com a natureza é o que eu concebo como um sentido da espiritualidade, né? É um sentido que se torna necessário na medida em que você se dá conta de que você é um ser destinado à morte, né? E isso, na verdade, é uma realidade comum a todo ser humano, que eu vou falar é evidente, mas às vezes é necessário começar pelo óbvio mesmo. Eu acho que é bom começar pelo óbvio. É uma realidade de todo ser humano desde sempre, não só de agora, né? Então, a gente sabe que todo ser humano morre, e todo ser humano que já viveu morreu, da mesma forma. Então, é um aspecto de condição, da nossa condição humana. Todo ser humano nasce, todo ser humano morre, né? Então, necessariamente, eu acredito que a espiritualidade precisa cumprir um papel conciliatório com essa nossa situação, né? De uma certa forma, convocando a consciência, por mérito de um exercício vigoroso, um exercício relacional vigoroso, a se colocar à frente a esse acontecimento. E se colocar à frente a esse acontecimento de uma maneira que não é meramente individual. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que não existe possibilidade de espiritualidade individual. Espiritualidade é um empenho relacional. É uma maneira de pertencer e participar de uma coletividade. É uma maneira de dialogar com aquilo que nos é comum, tá? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de demarcar com vocês, tá? Obviamente, a gente tem uma experiência individual de uma espiritualidade, mas a espiritualidade é um empenho antiquício do ser humano que necessariamente se vale de uma realidade de vínculos, né? De celebração de vínculos, seja numa direção ou noutra, né? Mas necessariamente é um empenho vigoroso de celebração de algum vínculo em termos de significados e sentido de vida, tá? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de algo coletivo, a gente não está falando de algo individual. A gente está falando de um contexto, de uma abrangência de exercício de consciência coletiva, não individual, tá? Então, o que vem à tona nisso, em muitos sentidos, é o problema da nossa participação, o problema do nosso pertencimento e da nossa participação. Eu percebo, eu estudo bastante espiritualidade há muitos anos, é um tema que sempre me interessou muito, né? E eu também sou terapeuta, então eu pude perceber muito na minha clínica, né, como muitas pessoas fugiam da vida ou também fugiam de casa através da religião e da espiritualidade. E isso, na verdade, representa uma grande pena, porque é uma adulteração do papel da espiritualidade, do que ela representa enquanto uma oportunidade propositiva para o exercício de consciência, né? E, ao mesmo tempo, é uma forma de capturar a espiritualidade com empenho compensatório em relação às faltas de permissão para a sua própria potência, compensatório em relação às faltas que se caracterizaram na nossa infância, tá? Então, eu acredito que para você libertar a espiritualidade desse papel compensatório, você tem o desafio de reverenciar a sua origem, né? Então, na minha visão, o trabalho espiritual começa com a reverência à família, né? Começa com a reverência ao nosso nascimento. Ora, se grande parte da espiritualidade é um sentido conciliatório com a nossa condição de natureza, a condição de vida e morte, necessariamente a vida se encaminhou a partir de um lugar original, né? Então, todos nós podemos dizer que sabemos de onde viemos, né? Eu brinco muito com isso, né? Porque nós nascemos no encontro dos nossos pais, né? Eu tive uma experiência muito engraçada com isso, uma brincadeira que eu faço de vez em quando com pessoas que calham de me encontrar, e aí eu às vezes pergunto isso e eu já colhi respostas muito mirabolantes. Raramente uma pessoa fala que veio do encontro dos pais. Geralmente ela vai se valer de uma realidade subjetiva de crença, o que obviamente é legítimo, não estou confrontando isso. Mas eu sempre me peguei e pensei, olha, por que papel essa crença cumpre no sentido de alienar também de uma realidade de encontro que todo ser humano pode responder, porque todo ser humano que nasce
nasce do encontro de duas pessoas. Então, isso seria uma espécie de dado de realidade fundamental da ocasião do nosso nascimento. Nós somos seres de relação, nascemos através do encontro e produzimos a nossa individualidade na medida em que nos relacionamos. Então, é algo muito vital, não é algo banal. Por isso, cumpre um papel muito importante no processo de produção da nossa individualidade. Grande parte da nossa produção de individualidade cresce na medida em que a gente faz diferenciação parental, na medida em que a gente começa a experimentar as nossas próprias potências na intimidade e ousa, de uma certa forma, investimentos no amor com a diferença, paga o preço de acertar ou errar e produz consciência fazendo isso. Então, necessariamente, o nosso amadurecimento envolve diferenciação parental. Como terapeuta, eu percebo que muito do processo acaba girando em torno disso. A gente gasta muito tempo fazendo diferenciação parental e, necessariamente, o processo de diferenciação parental envolve amadurecer o medo, porque os pais são intermediários do amor e do medo. Como a gente nasce sem a capacidade de nos cuidar, nós somos preservados através do cuidado dos nossos pais. Então, na base das nossas permissões, na base dos nossos condicionamentos, nós temos as impressões desses dois intermediários, ou seja lá quem foi que cuidou da gente, intermediando a nossa relação com a diferença. Eu acredito que o adulto é exatamente aquele que, em grande dose, consegue assumir para si esse trabalho de cuidado, o bom pai de si, a boa mãe de si, e se investe na diferença com amor e com medo. E o amor em parceria com o medo é um bom indicativo, na minha visão, de maturidade, de não cegueira. Porque o amor sem o medo sem o amor, eles tendem a uma enorme cegueira. O medo, o amor e o medo, eles são espécies de polaridades emocionais que, quando em parceria, são capazes de produzir um cuidado. Então, eu percebo muito que a nossa consciência amadurece no sentido de a perspectiva de um adulto, na medida em que amadurece, em grande parte, o medo, através de um exercício de cuidado, e experimenta a disponibilidade, o exercício amoroso, no investimento com a diferença. O que significa isso? Sem garantias. Ou seja, não tem garantias. O amor não traz garantias. Quando você fala do amor enquanto exercício. Aí tem diferencial o amor de uma imagem romântica, uma imagem de amor. Mas, enfim, peguei aí uma bifurcação, quero voltar ao que é original, que se dá bala para agulha. Então, todos nós nascemos desse encontro. Existe um dado de a realidade da nossa origem, o que ocasiona a nossa vida é uma relação. Então, eu acredito que para a espiritualidade, que talvez seja um dos maiores trabalhos do ser humano, a espiritualidade é um grande trabalho, não é algo banal. Se você estuda a história da espiritualidade, a vastidão de tradições, religiões, caminhos, você vai ver que são imensos trabalhos. Não são coisas banais, são pessoas que se colocam em situações extremas, em grandes aventuras. Então, eu costumo brincar muito que se você vai realmente se interessar por uma espiritualidade, você vai perceber o que isso vai significar para o seu senso de conforto e asseguramento acomodado. Você vai ter muito mais trabalho. Em muitos sentidos, a espiritualidade é assumir um maior trabalho, assumir uma maior responsabilidade com o entorno. Por quê? Voltando, para você se entregar a uma espiritualidade, você precisa fazer um processo de reverência à sua origem. E a sua origem, o seu lugar de nascimento, é a família. A família é um lugar de nascimento, um lugar afetivo. E o nosso corpo, ele não é só um agente de sustento e suporte da minha produção de individualidade, do exercício do meu eu. Ele também é um agente da família. Então, uma das coisas que, na medida em que você estuda o corpo pelo processo da fenomenologia, você tem que relativizar algumas crenças, de que esse é o meu corpo, e que eu faço com ele o que eu quiser. Eu entendo que em uma dose você pode falar isso e é verdade, mas se você se interessa um pouquinho mais, se aprofunda no contato com ele, você vai ver que o seu corpo também está trabalhando para a família, e o seu corpo também é um agente do humano e também é um agente da natureza. E esse é o caminho que a gente vai fazer aqui hoje. Ele serve ao eu, ele serve à família, ele serve à humanidade, ele serve à natureza. Então, o corpo ele serve a muitos senhores. Ele serve a muitos senhores. Talvez o auge da ilusão seja aquela ilusão da pessoa que acha que tem domínio sobre o próprio corpo. O corpo é só seu. Ou que o corpo é um objeto de sua propriedade. O que é talvez uma coisa que acontece muito hoje em dia, na medida em que a gente
modela o corpo de uma forma um pouco violenta, transformando ele em objeto, e não reverenciando ele enquanto uma dimensão da vida em seu encaminhamento, né? Então, esse também é o segundo ponto que eu gostaria de trazer. Então, primeiro é reverenciar a família, porque é o lugar de nascimento, né? Então, a espiritualidade começa com reverência à família. Vocês vão ver que é muito comum em espiritualidades mais antigas e ainda em grande dose no Oriente, a reverência aos ancestrais como parte da prática espiritual, tá? Então, isso que eu estou falando não é difícil de averiguar por aí, tá? O ocidental é que, em muitos sentidos, foi se esquecendo do papel da reverência. E se esquecendo do papel da reverência, ele foi, de uma certa forma, se alienando do que significa pertencer e participar de contornos de nós. Porque a reverência é um exercício de nós, um exercício de participação no nós. Então, nosso lugar de nascimento da família é o nós original, né? Na medida em que a gente se relaciona, nós instituímos outros coletivos, outros contextos de nós. Quando você tem duas pessoas, isso já merece ser chamado de nós, né? Então, a maior parte dos nossos lugares de afeto são nós, não são eus, né? E isso é uma confusão narcísica muito comum. A gente acha que são eus, né? Porque é você se encaminhando nesse lugar, mas são nós, você se alimenta de nós o tempo todo, né? A maior parte do nosso alimento afetivo vem de nós, de você pertencer e participar de nós. Então, os lugares de afeto se constituem como nós. Agora, falar nós é um grande problema, né? Porque é como se você pudesse e não pudesse fazer isso, né? Se você participa do nós, você tem direito de declará-lo, porque você é um agente íntegro dessa relação. Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer isso como você se representa meramente individualmente, né? Você não pode falar do nós alheio, em muitos sentidos, é o que significa o acordo daquele vínculo, a realidade afetiva que constitui aquele lugar de afeto. Então, quando você representa o nós, você tem que tomar cuidado, né? É necessário um exercício de silenciar o eu, porque necessariamente você está representando, seja outra pessoa, um conjunto de pessoas. E muitas vezes a gente não percebe isso no nosso cotidiano. Seja porque a gente está no estado apaixonado de um problema com a relação, e a gente acaba representando as relações através do problema que a gente tem com elas. Isso é uma coisa um pouco grave, né? A gente acaba colaborando para degradar, né, esses lugares afetivos que nós participamos. Então, se a gente se alimenta desses lugares, a gente precisa cuidar também da renovação afetiva desses contextos, tá? Isso vai, inclusive, para a maneira como a gente nos representa. Então, o exercício de reverência é um exercício de conscientização do nosso senso de pertencimento e participação nos lugares de afeto. A gente produz valor na medida em que a gente se relaciona. Grande parte disso vem da relação dos nós, tá? Então, para uma espiritualidade não ser compensatória, é necessário se dedicar a uma dobra de reverência sobre a sua origem, né? E nisso você tem o benefício de fazer diferenciação parental e, de uma certa forma, produzir uma genuína intimidade com a sua potência, né? Ou até mesmo se refamiliarizar com o seu potencial, né? Porque os nossos pais nos autorizam da maneira que eles podem, assim como eu vou fazer isso com a minha filha, meus pais fizeram por mim, ou seja, implicados pelas possibilidades deles, pelos filtros que eles têm, né, pelo que eles gostam, pelos que eles não gostam, sendo sujeitos à maneira deles, né? Então, isso é um trabalho que cada ser humano precisa fazer por si mesmo, olhar para si, olhar para as suas potências e reconhecer quão vital elas são e se engajar no sentido de produzir consciência. Estou fazendo uma pequena revisão, tá? Então, o sentido da potência é a produção de consciência. A potência ela só descansa na medida em que ela vira consciência. E a consciência humana é gerada através das relações. Então, novamente, o nós cumpre um papel fundamental aí. Isso é um dos motivos que me leva a criticar ardentemente o narcisismo e concebê-lo como uma doença muito grave, uma doença muito presente nos nossos tempos, tá? Porque o narcisismo é um campo de representação do mundo e dos outros, que de uma certa forma se torna passivo e confunde essas representações com a realidade e de uma certa forma não reconhece a realidade daquele outro que está se encaminhando na vida, está se transformando, né? É uma maneira de amortizar a diferença, muitas vezes. O narcisismo é uma forma medrosa de viver. E acaba sendo o resultado de você ficar muito próximo das suas potências, produzindo uma realidade subjetiva. As potências elas podem inflar a nossa subjetividade e
produzir representações, mas não em si investir as suas potências em vínculos e se produzir identidade através das relações. Então, na minha visão, você só deve produzir identidade na medida em que você se relaciona, senão o que você tem é autoimagem. Identidade não é como eu me vejo, é aquilo que eu produzo quando eu me relaciono. Então, isso é uma outra diferença que eu gostaria de colocar. A terceiro ponto, um pouquinho revisão, mais um passo adiante no que eu sinto que é fundamental para a gente encaminhar esse tema. Tá? Então, reverência à família para poder ter a liberdade de se investir as próprias potências e produzir vínculos que, de uma certa forma, celebram significados e sentidos que você contempla como maneiras legítimas de viver a vida. Então, necessariamente, quando você fala isso, eu concebo que significados e sentidos, na verdade, são campos partilhados, porque eles se estabelecem no mundo. Eles não são só meras representações para a consciência. Então, tanto significados quanto sentidos são fundamentalmente contextos partilhados. Por mais que a mobilização deles, ou seja, como eu os sinto, seja algo absolutamente singular, porque eu os sinto mobilizando as minhas emoções nas organizações que eu produzi na medida que experimentei a vida, eles são fundamentalmente artigos do coletivo. Tá? Esse é um outro ponto que eu acho importante revelar. Tá? Então, eu estou levando toda a sardinha que eu tenho para vocês perceberem como os contextos de nós são importantes e vitais para o nosso sustento e renovação afetiva. Tranquilo? Então, o corpo é um agente de produção de sustento para o eu, ele é um agente de renovação da família, ele é um agente de organização e transcendência da humanidade. O corpo ele é um meio transcendental, ele encaminha a vida geração após geração. Esse é um ponto interessante, porque aí leva a gente a pensar um pouquinho como é que uma metafísica lidou com o corpo, e a metafísica lidou muito mal com o corpo, tá? Para a gente entrar no que seria a concepção do pensamento trágico, que é onde eu vou endereçar, né, a nossa aula. Tá? E também o corpo é um agente da natureza, na medida em que ele é vida, e vida é coletiva, ele só pode surgir num contexto do encaminhamento da própria coletividade da vida. Então, necessariamente, se você contempla o corpo enquanto um agente de todas essas relações, né, não coisas, relações, né, em muitos sentidos, o desenvolvimento da nossa consciência é a conscientização da participação nessas relações. É nesse sentido que eu trabalho. É nesse sentido que eu optei em trabalhar. Consciência é a consciência da participação na profundidade dessas relações. Né? E isso está aqui agora comigo a todo momento. Cada segundo da minha vida eu tenho acesso a uma profundidade imensa, o potencial imenso de consciência da vida, mas eu posso ficar num lugar muito raso, transitando na temporalidade da mente, né, que não é a temporalidade da natureza, ocupado com as minhas representações subjetivas e, uma coisa mais grave, me problematizando e lidando com o problema que eu me tornei. Porque isso, infelizmente, está se tornando uma coisa muito comum do nosso narcisismo. Tá? E aí eu diferencio uma coisa que eu brinco muito com os meus alunos: quem faz isso é viciado em autoimportância, e na medida que você se torna viciado em autoimportância, você para de gerar valor. Importância é diferente de valor. Na medida que a gente se relaciona, produz contextos de nós, lugares de afeto, a gente gera valor. Valorizações da vida num sentido e no outro. Não há uma só maneira de valorizar a vida. Isso é bem evidente, é só olhar em volta. Né? Mas à medida que eu estou me problematizando, na verdade, eu estou auto-envolvido, auto-centrado, com a minha auto-importância. Eu estou impedido de gerar valor. Eu acredito que espiritualidade é uma ousadia criativa, no sentido de valorizar a nossa situação atravessando todas essas esferas das quais o corpo é agente e participa. Logo, conciliação com a nossa situação. Né? Nosso último encontro, a gente falou um pouquinho, a gente caminhou para o existencialismo, a gente falou um pouquinho dessa noção da absurdidade da vida, né? Que o Camus vai colocar. Né? Eu mostrei um pouquinho o Kierkegaard para vocês e adentrei um pouquinho no Sartre. Né? Hoje eu gostaria de encaminhar isso um pouco. Tá? Eu me interesso bastante pelo existencialismo, mas eu não sou existencialista, tenho oposições bastante grandes a algumas questões do existencialismo. Tá? Mas ainda assim, eu acho belíssima a proposição
relacional que ele coloca, na medida em que fica bem evidente que você não vive só por você, tudo que você faz repercute no todo. Isso fica bem claro na proposta existencialista. E também o fato de que nós não somos pré-determinados, né? A existência precede a essência. O ser humano é aquilo que ele faz dele mesmo, né? Eu concordo com isso em alguns sentidos. Tá? Então, a espiritualidade, né, seria a conciliação com a nossa situação. O corpo talvez seja o único lugar que dá acesso a todas essas camadas. Agora, ver dessa maneira é um grande problema, porque não é algo deslocado, não é algo projetivo, não é algo que depende de eu fazer algo específico, né? É algo muito íntimo, na verdade, que me acompanha o tempo todo. E me acompanha como o corpo me acompanha, porque eu não estou falando de nada teórico ou abstrato. O corpo me acompanha produzindo vida através de fluxos de vitalidade, né, que são raiva, alegria, tristeza, dor, prazer, ou seja, são estados palpáveis de ser. Então, quando a gente fala vida no corpo, a gente está falando de estados palpáveis de ser, ou seja, como ser implicado por uma experiência sensível emocional. Então, a vida acontece para nós através de estados sensíveis emocionais. Esses são articulações de fluidez da vitalidade pelo corpo. É isso que eu invisto de uma maneira ou de outra. E na medida em que eu invisto, eu coloco em circulação. Eu invisto em lugares de afeto, em nós, né? E necessariamente eles podem produzir satisfação ou não, né? E na medida em que eu os renovo, eles vão, de uma certa forma, ampliando o meu conhecimento de mim mesmo. Então, eu acredito piamente que o ser humano só tem como se conhecer na medida em que ele se relaciona. Né? E aí a gente pode pensar um pouquinho a proposta do Buber, né? Do eu isto, eu tu. Ele vai trazer uma proposta bastante bonita, né? Dessa dimensão de reciprocidade, de reverência, né? O que significa esse estado constante de relação, né? Isso também está bem presente, né? No que seria o princípio da intencionalidade do Bertrand Russell, né? É talvez o princípio de base da fenomenologia, ou seja, consciência é sempre consciência de algo. Consciência não existe em si mesma. Ela é sempre a consciência de algo. Tá? O que isso denota é uma coisa muito importante para nós. É um estado relacional. A nossa consciência, em muitos sentidos, é um estado relacional. Então, as relações nos são muito fundamentais, muito vitais. Quando você fala espírito, você está falando da maior envergadura que você pode contemplar. E se é a maior envergadura que você pode contemplar, você vai precisar, ao mesmo tempo em que você é ousado, ser humilde. Porque a maior envergadura que você pode contemplar vai ser uma demarcação limítrofe ao desconhecido, ao misterioso. Ou seja, essa ousadia maior criativa que você pode ter, de uma certa forma, vai ser um choque de realidade dos seus próprios limites. E isso que diferencia no sentido que seria uma jornada de poder de uma jornada de consciência. A jornada de poder ela é caracterizada pela pessoa que se ilude de que o mundo é como ela vê, de que ela é como ela se vê, né? De que está realmente, né, refém de uma maneira de ser e acha que as próprias representações são a realidade. O que eu quero dizer com isso? Você deve representar a realidade, mas confundi-las com a realidade é um problema, né? No momento que você confunde as representações com a realidade, você adentra no esquecimento da produção de renovação dessas representações. Então, a gente deveria estar renovando as nossas representações o tempo todo. Essa defasagem é que faz com que a nossa consciência se aparte do corpo, é que faz com que a gente perca o corpo, de uma certa forma, fique refugiado na subjetividade e refém de relações de carência. Então, isso tem uma implicação bastante importante para o processo terapêutico como um todo. Tá? Então, quando eu falo espírito, eu estou falando muita coisa. Historicamente, o espírito já foi muita coisa, já foi demarcado, né, de muitas maneiras. Tá? Na minha visão, o espírito ele seria exatamente uma dimensão limite do que você pode declarar no sentido do conhecimento. Ele já demandaria uma atitude humilde de um reconhecimento do desconhecimento. Ou seja, de que eu sinto que isso existe, eu intuo que existe essa realidade, mas eu não posso, de fato, conhecê-la. Qualquer demarcação que eu produza para ela será imediatamente uma redução muito violenta.
Então, eu sou muito afinado com as práticas que, de uma certa forma, colocam o espírito enquanto um investimento no desconhecido. O que significa isso? Enquanto a maneira de lidar com o desconhecido. Ora, se estamos ofertados para o desconhecido pela vida, espiritualidade seria o exercício por excelência da realidade da nossa vida. Se é a maneira com a qual eu posso usar um contorno limite naquilo que eu declaro como desconhecido, ou declarando, porém, não domando esse desconhecido, é parte do espírito ser misterioso, é parte do espírito ser múltiplo e vasto, e isso sempre foi uma realidade na experiência humana. Ele nunca foi declarado só de uma maneira mundo afora, ele sempre foi declarado de diversas maneiras mundo afora. Então, a gente tem uma experiência histórica do ser humano para se valer nessa concepção. Ele, pelo visto, é afeito à diferença. Ele, pelo visto, é propositor do diferente. Então, eu procuro perceber que a espiritualidade, em muitos sentidos, é uma forma de celebrar o nosso processo de diferenciação. Agora, o nosso processo de diferenciação, ele começa com eu sendo Mauro à minha maneira, me sustentando nisso, produzindo vínculos que me renovam, dando significado e sentido numa direção, que vão compactuar com um grupo de pessoas, não vai compactuar com outro grupo de pessoas, muito provavelmente em alguns momentos vai gerar atrito e conflitos, e isso é parte da vida. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada a ver com a espiritualidade, a proposição de um homem e de um mundo onde não exista conflito. Isso não é possível. Mas ainda tem algumas pessoas que acham que é. Se você estuda a história, você vai ver que nunca ninguém conseguiu isso. E todo mundo que propôs isso foi violento. Todo mundo que propôs um bom homem, um bom mundo, aniquilou a diferença. Então, eu friso muito nisso. É hora de parar de fazer isso. É hora de admitir que o espírito é múltiplo, que ele é vasto, né? Ele é humano, e assim é humano. Afinal de contas, a gente está falando do espírito humano, né? Está na hora de se conciliar com a nossa situação, né? E não adotar uma postura arrogante, numa espécie de brincadeira de Deus que modela o homem e o mundo, né, numa forma que nos afina e aniquila aquela que não estabelece. Então, é necessário contemplar que a espiritualidade não é uma forma de curar o mundo de seus problemas fundamentais. Isso é grave, hein? Falar isso é uma coisa meio séria, porque é muito implicado no conceito de espiritualidade, uma espécie de cura do sofrimento, uma espécie de cura do mal, né? Quando você vai para as religiões panteístas, elas não têm problema com o mal, tá? O mal é um dado da realidade. Só o monoteísmo clássico que vai ter um problema com o mal, porque não consegue explicar o mal. Você tem um Deus bom porque existe o mal, é um problema do monoteísmo. Panteísmo, o mal é como existe o mar, como existem as estrelas, existe o mal, né? É parte da situação da vida, tá? Então, se você estudar um pouquinho de espiritualidade, você vai entender isso que eu estou falando. Então, você não vai ver no mito grego uma problematização do mal. Você vai ver no Gênesis. Então, espiritualidade não é uma forma de curar o mundo, né? Talvez seja uma forma propositiva de viver, sim, né? Propositiva de viver, mas não de uma maneira. Uma forma de viver, mas de acordo com o grupo, nas possibilidades de um lugar e na medida em que se celebra esses vínculos. Então, pode ser feito de muitas maneiras, né? Admitir isso é admitir que nós somos uma multiplicidade se encaminhando. Como terapeuta, eu percebo que não há nada... nós somos, até mesmo individualmente, uma multiplicidade se encaminhando, sabe? E coletivamente não é difícil perceber isso quando você olha o nível de diferença no contraste da alteridade, né? Não é uma coisa difícil de ver. Então, há numa espécie de espiritualidade hiperpositivista, né? Que se empenha em curar o homem de suas partes sombrias, de curar a natureza de sua concepção de que tudo se alimenta de tudo. A gente falou disso no último encontro com o Joseph Campbell, né? O acordo implícito na natureza é a vida se alimenta da vida. E é assim que os povos primitivos lidavam com a espiritualidade através dos recados dos mitos. Isso continua sendo verdade, nós continuamos nos alimentando uns dos outros. A gente, para viver, precisa aniquilar a vida, não faz importância que dieta a gente tem. Então, esse é o lugar talvez mais próximo de uma realidade nua e crua que a gente pode chegar no pensamento de consciência, e ao mesmo tempo isso nos horroriza, né? Então, parte desse lugar profundo da nossa consciência
quando adentrado, não é só uma dimensão aprazível, ela é igualmente uma dimensão terrível. A nossa situação ela é sublime e terrível ao mesmo tempo. Escolher um desses lados é uma tolice, na minha visão, porque é perder, é sempre perder. A gente vê isso no processo individual, quando a gente escolhe o prazer em detrimento da dor através do hedonismo, a gente começa a compensar nossas dores, isso nos leva a compulsões, estados viciados, e a gente acaba refém de uma maneira de ser que nos guia ao sofrimento. Não funciona. Individualmente não funciona, coletivamente nunca funcionou. Né? As maiores atrocidades foram cometidas sempre com as melhores das intenções. Tá? Então, é necessário, isso é parte do pensamento que eu quero trazer aqui hoje, relativizar todo esse pensamento metafísico. Né? Isso já aconteceu na filosofia há algum tempo, né? Com o próprio Nietzsche, e hoje o pensamento contemporâneo está para lá estabelecido, né? E contemplar uma pergunta: o que significa ser eu, o que significa viver a minha vida, o que significa ser humano neste tempo, né? E que sentido dá para todo esse acontecimento. Eu acredito que todo ser humano tem como se colocar essas perguntas, mas não necessariamente as faz, porque fazer essas perguntas é se colocar numa situação bastante angustiante. Então, as respostas, de uma certa forma, elas apaziguam, né? Uma espécie de consciência existencial que nunca se responde, ou seja, são perguntas que se mantêm vivas, nenhuma resposta nunca deu conta delas. Por isso elas acabam sendo artigos da angústia. Né? Agora, em muitos sentidos, a angústia é a sabedoria em todos nós de que participamos de uma coisa muito grande, que é indemarcável pela nossa consciência. Então, esse humano, né, a consciência do humano, e este, enquanto parte da natureza, é fundamentalmente algo indemarcável por um indivíduo. O silêncio pode ser um bom parceiro nesse caminho. Né? Assim como para declarar, representar um nós, eu preciso, de uma certa forma, silenciar o eu. Né? Para representar o humano, eu preciso de uma boa dose de silêncio. Para adentrar no diálogo com a natureza, eu preciso de uma incrível dose de silêncio. Eu acredito que isso é presente em muitas meditações, espiritualidades afora, que o silêncio, enquanto um artigo da linguagem, não de um cala-te-boca para a linguagem, mas de um artigo da própria linguagem, né? Talvez o que a consciência pode fazer para exercitar a realização de sua profundidade. Né? Na maneira como eu contemplo, eu sou uma pessoa interessada no corpo, eu vejo que a linguagem ela começa no corpo, ela não começa nas palavras, ela é sensível, ela é emocional, e ela se torna imagética. Né? E nessa realidade sensível e emocional, a gente tem um amplo trânsito afetivo com tudo da natureza se afeta, nós inclusive. Né? Então, essa própria rede afetiva, que hoje em dia a gente chama de psique, né? Os antigos chamavam muitas vezes de grande mãe, né? Talvez um caminho muito bem estabelecido com milhares de anos para esse diálogo ser consciente. A característica desse diálogo pautado pelo silêncio é que uma espécie de grandiosidade do eu numa brincadeira de Deus acaba se desencantando, se desiludindo de sua própria tirania. Então, é muito característico no caminho espiritual. Quem endereça a via do silêncio, da relativização constante, de sua realidade na forma de perguntas, né, de renovação de contornos, há uma espécie de senso de pequenez. A vida é grande e o eu é pequeno. Isso, na minha visão, é um belo indicador de uma espiritualidade. Quando o eu é grande, eu fico preocupado. Se trata realmente de uma espiritualidade. O eu não cresce. Né? O eu, ele é capaz de contemplar a grandiosidade da vida. Em muitos sentidos, isso seria o problema da espiritualidade. E se a vida é coletiva. Né? Agora, na medida em que se estabelece um exercício para além do silêncio, que seria a maneira de aprofundar a consciência num senso de pertencimento e participação nessa situação,
Essa situação ela é presente agora, ela era presente há milhares de anos atrás. Ela é sempre presente nesse sentido, né? Porque a coletividade da vida está se encaminhando. E ela vem fazendo isso há milhares de anos. Quem participa disso é o corpo, enquanto agente do humano e da natureza. O eu não. O eu participa dos anos de vida que ele tem. Então, o eu não tem essa consciência. Essa é uma consciência que reside no corpo, uma sabedoria que existe no corpo. Tá? A gente precisa diferenciar isso. Eu não acredito que em momento algum isso se traduza numa consciência de eu. Não é possível. Isso levaria provavelmente o eu ao surto. E é por isso que as imagens de criação de loucura são gêmeas, né? São muito íntimas umas das outras. Existe um limite para o que o eu pode fazer. E isso, na verdade, não é um desmérito para ele, né? Nada é destinado a fazer tudo, né? Então, o eu não é o único sujeito de organização da vida, né? Existem outros. Nós é um sujeito de organização da vida. Então, esse nós, ele está nos vínculos que eu produzo para me reconhecer, ele está no contexto familiar, ele está na ancestralidade, ele está no humano, ele está na natureza. O nós é o sujeito mais universal que a gente pode ter acesso. Ele não é o eu, é o nós. Necessariamente a gente morre de medo de emitir isso porque a gente morre de medo da diluição que isso pode ocasionar, né? Mas essa diluição na espiritualidade acaba sendo essa sensação de pequenez. É muito bem relatado, né? Nós somos muito pequenos, isso é verdade. Se você não conseguiu perceber isso, preste atenção. Nós somos muito pequenos, né? Preste atenção se você se sente muito grande, né? E qual é o preço que isso está tendo para o seu entorno, né? O ego, quando ele acha que cresce, ele se torna tirânico, né? E geralmente o ego tirânico é um ego infantil. É um ego que ainda está apegado a um princípio de centralidade e acha que o mundo gira ao seu entorno, né? O eu ele amadurece se tornando participativo, né? Produzindo vínculos. E aí contemplando uma espécie de reciprocidade na realidade presente do outro. Porque se é um acordo, precisa contemplar no mínimo duas partes. Logo, o eu é demandado a suprir algo que beneficia o outro, né? A gente cresce, a gente amadurece enquanto consciência na medida em que a gente contempla e celebra o mútuo benefício. E muito da espiritualidade é um vínculo capaz de gerar mútuo benefício. Então, toda vez que você se vincula, você começa a servir algo. Você começa também a alimentar a renovação. Você precisa participar da renovação desse próprio vínculo. Você não pode meramente se servir de uma relação. Você também precisa servir a relação. Isso fica bem evidente no campo da governança, que hoje em dia está bem degradado. Tá? Então, o corpo, enquanto agente do espírito conciliador da natureza, é o corpo assumido num imenso trabalho de significação e produção de sentidos, né? Que, de uma certa forma, endereça a realidade que a gente experimenta, porque deve partir de uma experiência que a gente tem, e não de uma mera abstração. Eu estou numa situação onde eu experimento a vida, assim como todos vocês estão. Esse é o ponto de partida. Porque se eu não parto desse lugar, de uma certa forma eu vou coagular minha experiência em distâncias afetivas de mim mesmo. E aí está o caminho para a dimensão compensatória. A minha relação de casal não dialoga com a minha espiritualidade, não dialoga com como eu vejo, não dialoga com o meu trabalho. Eu fico tendo uma vida onde eu transito como se fosse um mosquito. Eu tenho encontrado muito isso hoje em dia. Uma espécie de compartimentação dos aspectos de persona e identidade. Isso não funciona. É uma maneira controlada de lidar com a vida, mas que, de uma certa forma, não conjuga em torno de um senso de si mesmo integrado, conciliado, tudo que se é. E se você é isso tudo, né, isso deve, de uma certa forma, produzir um contexto de significados e se prospectar adiante em sentidos, contemplando tudo que você é. Então, quando a gente tem essa visão um pouco fragmentada da vida, que é um efeito muito danoso do controle, a gente tende a ser muito focal e a gente perde essa dimensão circular, que contempla tudo que a gente é, a nossa globalidade. E, em determinados momentos, somos convocados por alguns desses aspectos focais e nos esquecemos do resto e cometemos insistentes violências com nós mesmos. Eu vejo isso acontecendo um bocado. Tá? Então, na medida em que você olha para a sua intimidade, você reconhece que você também é uma coletividade em andamento, né? Porque você nunca é uma coisa só. Tá? É errado ver o eu como uma coisa. O eu é uma relação.
O eu é um trabalho. O eu não é uma coisa. Jamais se veja como coisa, né? Aí você estaria tratando a relação eu-isto que o Buber coloca. Você é sempre uma relação. É um grande desafio conseguir que uma pessoa se veja como uma relação, como uma constante relação. E nós somos não só uma relação com a nossa potência, os fluxos de vitalidade, mas com o entorno. E é sempre ambos ao mesmo tempo. Porque você sempre é implicado. Você sempre sente algo que é em acordo com algum tipo de dimensão do lugar que você está transitando. Porque não existe arbitrariedade no corpo. Se você sente algo, tem um porquê. Agora, o problema do porquê é um problema muito importante para a espiritualidade. Né? Ao responder o porquê estamos aqui, para onde vamos. Né? Agora, a espiritualidade se empenhou em responder isso de muitas maneiras, e nós, individualmente, também respondemos isso de muitas maneiras no que diz respeito ao processo curativo e terapêutico. É uma pergunta muito importante. Né? Agora, esse porquê, ele deve se enriquecer para além de uma dimensão meramente explicativa, de uma causalidade das coisas. Nós, ocidentais, somos um pouco viciados na causalidade das coisas. Isso acaba sendo um grande limitador. O pensamento contemporâneo vai confrontar isso muito frontalmente. Esse porquê ele se torna uma dimensão criativa, propositiva, no exercício da nossa liberdade. Aí começa a espiritualidade. Então, a espiritualidade é um artigo de consciência do coletivo, pertencimento e participação de vínculos com grupos de pessoas comprometida no serviço de renovação desses vínculos, produção de significados e encaminhamento de sentidos. Espiritualidade é trabalho. E se conciliatório com a experiência de vida, deve partir da singularidade do eu para atravessar os vínculos e, sim, ousar algum tipo de proposta frente ao desconhecido. Aí esse porquê ele se desloca de uma explicação de causalidade, ou seja, de fatos, e ele vai para uma proposição. Eu faço isso porque esse é o meu compromisso ético. Eu faço isso porque é dessa maneira que eu significo a vida. O porquê ele vai para um solo de significados e sentidos. Ele adentra numa realidade simbólica. Ele sai da realidade concreta e objetiva da causalidade e ele vai para uma realidade de vínculos. Aí começa a dimensão da consciência do espírito. Quando eu faço isso, por que eu faço isso? Porque é nesse sentido simbólico que eu trabalho. E esse porquê é algo criado, ele não é um dado da realidade. O porquê do espírito é um ato de criação. Isso é muito importante que vocês entendam. Aí está o ser humano exercendo o vigor daquilo que o diferencia dos outros entes da natureza, fazendo o seu pequeno trabalho como a abelha faz o seu mel, produzindo símbolos. Produzindo símbolos que em si mesmos são gênesis para o entorno, porque se valem de representações do mundo, né? Criando uma dimensão de satisfação de ser de tal maneira, em tal direção, né? Se valendo dessas referências prévias da concretude. Porque você propor algo de uma certa forma não endereça a sua realidade, necessariamente vai criar uma ruptura com ela. Em parte, a metafísica fez isso. Nunca é esse extremo, né? Nunca é esse extremo. Mas, em parte, fez. E eu ainda sinto que esse excesso de racionalidade e esse narcisismo são um pouquinho de efeito colateral de muito tempo de metafísica. Bom, dá para ficar falando assim muito, né? Mas eu quero endereçar algumas coisas um pouquinho mais específicas, tá? E eu vou fazer isso de uma forma peculiar, né? Eu vou partilhar uma coisa com vocês aqui. Opa. Vocês estão vendo? Sim. O que vocês estão vendo, por favor? Um texto? Não, uma imagem de uma carroça atravessando uma água? Isso. Ah, então vamos lá. Então é isso mesmo.
a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha pião. Estava a mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, a mosca na velha pião. Estava a aranha no seu lugar. Veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha pião. Estava o rato no seu lugar. Veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava o gato no seu lugar. Veio o cachorro lhe fazer mal. O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava o cachorro no seu lugar. Veio o pau lhe fazer mal. O pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava o pau no seu lugar. Veio o fogo lhe fazer mal. O fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava o fogo no seu lugar. Veio a água lhe fazer mal. Água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava a água no seu lugar. Veio o boi lhe fazer mal. O boi na água, água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava o boi no seu lugar. Veio o homem lhe fazer mal. O homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava o homem no seu lugar. Veio a mulher lhe fazer mal. A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Estava a mulher no seu lugar. Veio a morte lhe fazer mal. A morte da mulher, a mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha piada. Muito bem. Estão me vendo de novo? Bem, primeiro ponto, eu não compactuo com a misoginia do vídeo. Ai, esse vídeo é mal barato. Eu ri muito quando eu encontrei isso. Eu lembro, preparando a aula, né? Eu comecei a viver uma memória de infância, de cantar isso no ônibus da escola. Aí eu corri atrás dessa musiquinha, encontrei esse vídeo, eu fiquei morrendo de rir. Maravilhoso, maravilhoso. É uma forma muito divertida, né, e peculiar de resolver 3 grandes problemas do ser humano: a velhice, a morte e o mal. Né? Tem uma alusão simbólica muito profunda nesse vídeo, né, que são as moiras, as fiandeiras do destino dos homens, né? São parte da mitologia grega, são deusas originárias. Tá? Eram 3 moiras que fiavam o destino dos homens e dos deuses. Tá? Se tinha um lugar onde os homens e deuses estavam sujeitos às mesmas condições, era na produção das moiras. Tá? Nem os deuses tinham como confrontar. Tá? Então, você tem aí uma bela imagem das moiras, né, fiando o destino dos homens. Né? Então, você tem aí toda uma cadeia de relações que é muito característica da vida. Né? Acho muito bonito, a morte está sugerida no Incômodo da Mosca. Né? Ou seja, ali já tem sutilmente, né, a produção da morte, né? A morte acontecendo. Né? Eu acho bonito isso. O Incômodo da Mosca já é um indicativo da morte, né? Já é o caminho para a morte. Né? Isso fica bem engraçado, ou seja, como o tempo todo está à nossa volta em pequeníssimas coisas. Né? Então, eu acho muito inteligente esse vídeo. Eu gosto dessas soluções divertidas de coisas graves, porque isso cria um contraste que só o ser humano consegue fazer, só o ser humano consegue lidar de forma diferente
rica com o que se acontece, faz isso muito mercuriano. Então, eu acho que isso é uma chave muito importante para uma pessoa ter mobilidade e capacidade de se curar, sabe? Quando a gente se leva muito a sério, isso é um problema. Levar a vida a sério é bom, mas a si mesmo, jamais, né? Então, eu acho esse vídeo bastante interessante também, no sentido da produção de distância da morte, né? Nós nos empenhamos em nos distanciar da morte, mas, ao mesmo tempo, é impossível fazer isso. Ela já está sugerida ali na mosca, ela é um círculo que o tempo todo nos acessa. Isso eu coloquei para vocês no nosso último encontro através do mito do Sísifo, né? Também é um mito sobre isso, né? A gente tenta se colocar frente à morte, insistentemente ela se coloca frente a gente, né? Então aí você tem um relato bastante interessante, né? De um ciclo de repetição ou de um encadeamento que é comum a absolutamente tudo, né? Ou seja, a morte não é um problema para o ser humano, né? É uma questão para todas as coisas, porque as estrelas também morrem, né? Então, ver a morte como um problema só humano é tolice. A morte é um problema de toda a existência, não é só um problema humano, tá? Então, a gente pode ficar... por medo, a gente pode ficar num lugar muito pequeno na relação com as questões que nos são fundamentais, né? É uma espécie de jogo da vida ao qual a gente participa. E tudo que é vivo participa desse jogo. Não tem como não jogar. Mas você acha, não quero jogar, você está jogando. E quando você não joga, você não está se colocando, né? Então, necessariamente é um jogo que todos nós participamos, tá? Eu quero trazer só mais uma dimensão sobre isso e eu vou focar um pouquinho nessa destinação, porque, em muitos sentidos, o espírito é uma maneira de se colocar frente ao desconhecido. E a cara conhecida do desconhecido, talvez ousada, criativa, a gente chama de morte. Morte é uma face que a gente que dá para o desconhecido, né? Um nome que a gente dá para ele, mas, obviamente, não o domina, né? Ou seja, mas é um daqueles contornos que eu comecei ela falando de uma certa forma conduzem a gente a uma dimensão humilde. Eu consigo falar e reconhecer de uma certa forma, mas há algo de misterioso em si mesmo. Eu não consigo dar conta, eu não me amo. E nomear é o que eu faço, é o dom do homem. Eu nomeio isso e eu não consigo dominar, né? Porque quando a gente nomeia, a gente domina, né? Existe como a gente dá apelido para os outros, uma forma de ter poder sobre os outros, né? Então, o poder do ser humano é o poder de nomear, de dar nome às coisas, de representá-las, né? E dessa maneira conjugando-as em seu benefício, produzindo um mundo sobre a Terra, né? Agora, tem contornos ousados que a gente lança à distância, aqueles que endereçam as nossas condições mais fundamentais humanas de natureza, que por mais que nós os façamos, eles não dominam absolutamente nada. Quando a gente fala morte, a gente tem que reconhecer isso, né? A morte, ela tem contorno, mas ela não se configura como um lugar. Enfim, gostaria de trazer mais uma imagem que eu acho significativa disso, para a gente brincar um pouquinho com esses temas, que é um filme que eu acredito que a maior parte de vocês conheça. Bom, quem não viu o filme vale a pena ver, né? Um clássico do cinema, tá? Questões profundíssimas, né? Agora eu vou contextualizar, né? Ele é um cavaleiro voltando das cruzadas, indo para casa, né? Ele percebe a morte se aproximando, ele vai para a beira do mar, uma cena belíssima, esse limite do mar com a terra, né? E o Bergman ele sobrepõe as imagens, umas jogadas bem interessantes, né? Ele convida a morte para jogar xadrez, né? Como uma forma de adiar, né? Esse acontecimento, né? É um pouco como o Sísifo, né, que coloca coleira na morte, né? Ele apela para a vaidade da morte, né? Eu sei que eu ouvi falar que você é um grande jogador de xadrez. Tipo, a morte é verdade, né? Então, você ludibria a morte usando uma espécie do poder que ela tem, né? É interessante, né? Então, ali você já tem uma cena, né, onde o jogo já está encaminhado, né? Ele vai visitar o monastério, a morte ali está como um monge, ele não vê a morte, ele acha que é um monge, né? E aí ele conta a estratégia dele, né, do xadrez, né? Mas ali tem um jogo de espelhos, um jogo de engano, e é assim durante o filme inteiro, né? Porque ele te deixa na dúvida se o cavaleiro sabia e
mentiu para a morte para induzir o jogo, né? Então é um jogo de indução, na verdade. Você não sabe quem foi enganado, né? O filme vai desvelar isso, mas eu não vou adiantar para vocês. Obviamente a morte ganha no final, né? Mas tem uma coisa muito interessante, né? Que é própria do Sísifo, e o Camus coloca isso no finalzinho do livro, né? do mito do Sísifo, que é importante conceber que o Sísifo pode ser feliz, né? Ou seja, o como a gente faz é algo que ninguém pode nos tirar, né? Isso vai ser uma coisa muito bem colocada no existencialismo, que como a gente lida com o que nos acontece é nosso, né? Então é um lugar que parece que os deuses não conseguem adentrar, mesmo nas punições terríveis do mundo grego, eles não conseguiam adentrar nesse lugar. Você pode imaginar o Sísifo subindo a montanha com a pedra na cabeça, cantando Hilaria da Xuxa, ou filosofando, ou alguma outra maluquice. Ou seja, uma infinidade de coisas que o Sísifo pode fazer subindo aquela montanha, né? E ali é onde reside o nosso pequeno poder, né? Nesse como, né? Com que meio, sabe? Então, isso é um aspecto muito importante, que é esse meio, na verdade, né? Esse encaminhamento da vida que está aos nossos cuidados, e que se traduz nas nossas experiências, né? Nós somos produtores da nossa experiência. E com que qualidade nós as produzimos? Esse é um problema que eu, como terapeuta, coloco para os meus praticantes. É a qualidade das experiências que você está tendo, na medida em que você se investe nela, sabe? Porque se você está numa vida que você se ressente, que você não tem satisfação, o que você está fazendo, né? É o pequeno poder que você tem produzir uma experiência, né, para si mesmo, né? Necessariamente essa experiência para si mesmo, eu sou contra o ensimesmado, tá? Porque o si mesmo, na minha visão, é uma abertura do eu, não é o eu confinado, tá? Existe nós estamos ensimesmados em nosso tempo. O si mesmo é um artigo do coletivo, né? Você é aberto à coletividade, porque você produz a sua individualidade se relacionando. Então, as experiências com as quais você se investe, elas são produzidas no mundo de alteridade, né? Então, vai esbarrar nos outros, você vai ter que lidar com isso, e está aí o desafio de você produzir satisfação, é um desafio colocado para todo ser humano, né? Porque ter dinheiro não muda isso, não. Os ricos também são insatisfeitos, tá? Tem ricos que se matam, né? Também não tem a ilusão de que o dinheiro resolve todas as coisas, né? Eu acho que é só uma tolice, né? Então, você é capaz de produzir as experiências que vão constituir a sua realidade afetiva. Você pode estar muito pouco engajado nisso na medida em que você está refém de uma maneira de ser que não está disponível a celebrar a sua situação. Aí mora o embrião de uma prática que serve tanto ao processo de diferenciação quanto à espiritualidade. Eu trabalho exatamente nessa interface. Produção de uma individualidade que celebra a sua situação porque tem intimidade consigo, né? E vive uma vida, né, que, de uma certa forma, é reveladora do valor do viver, ou seja, valoriza a vida. E valorizar a vida é se relacionar com o outro, porque valor é atributo de troca, e está engajado no investimento de si, no desconhecido, e cada vez mais no desconhecido, na valorização da situação fundamental do ser humano e de toda a natureza. Aí merece chamar de espiritualidade. Então, o espírito é um crescimento da envergadura propositiva da geração de valor na vida. Quando adentra no nós, esse nós se engrandece na diferença, começa a ser chamado de espírito. Porque espírito não é qualquer coisa. O corpo é o encaminhamento de todo esse acontecimento, porque ele é o corpo aos cuidados do eu, o corpo que suporta o eu, ele é o corpo que encaminha as gerações da família, ele é o corpo do humano, ele é um agente da natureza. Esse corpinho aqui, que está aqui com a gente agora, é muito profundo, é muito rico, né? Ou seja, nós nascemos com uma riqueza imensa, né? E grande parte dessa riqueza é um contexto inconsciente. Agora, consciência é um desvelamento do inconsciente, né? A relação é consciente e inconsciente. Então, se você quiser gerar consciência, você vai gerar consciência do que é inconsciente, né? E nós temos todas as potências humanas, né? Com uma espécie de legado inconsciente, né? em todos nós. E, nesse sentido, a espiritualidade seria uma grande aventura na diferença. Esse é o sentido que eu gosto de ver a espiritualidade. Ou seja, não é uniformizar o diferente, mas é celebrar a diferença.
Nesse sentido, o nosso tempo é um tempo muito interessante, porque nunca se celebrou tanto a diferença como no nosso tempo. Mais que isso aconteça de formas conflituosas diversas, isso é uma realidade do nosso tempo. Nunca se houve uma época tão permissiva e tão disponível a celebrar a diferença como no nosso tempo. Grande parte disso é fruto de grandes tragédias, né? Principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que nos horrorizou, mas, ao mesmo tempo, desse horror e muito da absurdidade que o existencialismo vai trazer é fruto dos traumas da Segunda Guerra Mundial. Né? Essa visão da absurdidade da nossa situação é um pensamento muito pertinente à situação da Segunda Guerra Mundial. Né? O que prosperou disso foi uma espécie de estímulo ao exercício de diferenciação. Então, isso é uma coisa bastante interessante do nosso tempo. Então, enquanto conciliação com a nossa natureza necessariamente envolve se deparar com a finitude em seu acontecimento diário, na mosca nos azucrinando, né? E no envelhecimento, né? A velha afiar, né? É bonito também naquela imagem que você tem como demarcadores ali de começo e final a velha e a mulher. Nesse sentido, é uma dimensão do feminino mesmo, né? Esse lugar mais sábio, mais original de todos nós merece ser chamado de feminino, não tem a menor dúvida disso. Essa finitude ela atua na nossa renovação afetiva todo dia. Esse diferente com o qual nós somos impelidos a amar para nos renovar, porque o amor que renova, ele é o amor ao diferente, não é o amor ao igual. Né? O amor igual é incestuoso, ele produz pouca renovação. Ele necessariamente também me aniquila. Amar o diferente também, de certa forma, é se permitir ser aniquilado por ele. Por ser diferente, ele não compactua tudo que eu sou. E aí mora a oportunidade de me relacionar com ele. Porque a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é encontrar alguém que compactua totalmente com ela. Isso se chamaria esterilidade. Se ela não tiver o atrito da diferença, ela vai cessear o caminho de conhecimento de si e renovação afetiva. Nós precisamos do atrito. Existe um lugar para o conflito, que é virtuoso. Eu contemplo que parte da prática espiritual é reconhecer como tudo que existe pode servir à vida. Então, não é mapear o que é bom e o que é mal, esse empenho moral ele é bastante limitado. Né? A moralidade, por mais que ela seja importante, ela pode ser uma dimensão bastante limitante para a relação com a profundidade da vida. Né? Se quiser se relacionar com a profundidade, você vai ter que ir para além da moral, para além da ética. Isso próprio Kierkegaard vai colocar no salto de ética, né? No salto de fé do Abraão, né? Ele vai deixar bem claro que o salto de fé é uma suspensão da ética, né? Isso é um grande problema, né? Você precisa, de uma certa forma, suspender o juízo moral para você contemplar a profundidade da dimensão do divino. Né? Então, a moral é um espaço que, por mais que não sirva, ele também é medroso. Né? O grande desafio seria, olha, aí está a vida com toda a sua riqueza, com toda a sua diferença. E por ser rica e diferente, ela se encontra em atrito. O atrito, essa dimensão caótica, original, não é um problema. É um embrião para a criação, porque se presta para múltiplos significados e sentidos. Exatamente porque existe uma diferença em atrito. Acabar com esse atrito é aniquilar a possibilidade da diferença prosperar. O Heráclito vai colocar isso, é um pensador original que eu gosto muito, enquanto o embate original, o embate dos opostos. Ele tem um fragmento muito interessante sobre isso, que Nietzsche, inclusive, vai recuperar, Nietzsche adorava Heráclito, e vai se valer também para o seu pensamento. Tá? Então, não tem nada a ver, nessa visão de espiritualidade, você curar o homem da morte, do mal ou dos conflitos. Talvez seja algo muito mais ousado você conseguir conjugá-los para algum empenho de celebração, mas reconhecendo aonde eles cumprem um papel favorável porque eles são necessários. E você não aniquila o que é necessário, porque se você aniquila o que é necessário, você não se sustenta. Então, se eu fosse propor um homem um mundo, eu jamais proporia um homem um mundo onde não existe conflito.
Isso eu não estou propondo um conflito. Eu estou reconhecendo que o conflito cumpre um papel. Se ele vai ser favorável ou não é outro problema. Eu acho que qualquer pessoa, todos vocês aqui, todos nós, podemos perceber aonde o conflito é necessário, ele cumpre um papel de renovação. O conflito faz parte da relação amorosa. Então, nós não devemos vilanizar nenhum aspecto da vida, porque o mal não existe em si mesmo. Bom, isso dá muito pano para manga. Eu quero trazer mais um textinho agora. Eu vou trazer um pedacinho do Zaratustra, do Nietzsche. Deixa eu pegar aqui. Que deve estar... Bom, vocês estão vendo aí um texto chamado As Três Transformações? Tá. Então, isso é um pequeno texto, né, do Zaratustra, né, onde ele fala das três transformações do espírito, o espírito como camelo, como leão, como criança. É um texto bem famoso, talvez muitos de vocês já conheçam. Só me organizar aqui para poder ler o texto com vocês. Então, três transformações do espírito vos menciono. Como o espírito se muda em camelo, e o camelo em leão, e o leão finalmente em criança. Há muitas coisas pesadas para o espírito forte e sólido, respeitável. A força deste espírito está bradando por coisas pesadas e das mais pesadas. O quer que seja pesado? Pergunta o espírito sólido, e ajoelha-se como um camelo e quer que o carreguem bem. Que há de mais pesado? Heróis? Pergunta o espírito sólido, a fim de eu o deitar sobre mim para que a minha forcas se recreie. Que se recreie? Pergunta, né? Não será rebaixando-nos para o nosso orgulho padecer, deixar brilhar nossa loucura para zombarmos de nossa sensatez? Ou será separarmos-nos de nossa causa quando ela celebra a sua vitória? Escalar altos montes para tentar o que nos tenta? Ou será sustentarmos-nos com bolotas e erva do conhecimento e padecer de fome na alma por causa da verdade? Ou será estar enfermo e despedir a consoladores e travar amizade com os surdos que nunca ouvem o que queremos? Ou será submergirmos-nos em água suja quando é água da verdade e não afastarmos de nós as frias rãs e os quentes sapos? Ou será amar os que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando nos quer assustar? O espírito sólido sobrecarrega-se de todas estas coisas pesadíssimas. E a semelhança do camelo, que corre carregado pelo deserto, assim ele corre pelo seu deserto. No deserto mais solitário, porém, se efetua a segunda transformação. O espírito torna-se leão, quer conquistar a liberdade e ser senhor no seu próprio deserto. Procure, então, o seu último senhor. Quer ser seu inimigo e de seus dias. Quer lutar pela vitória com o grande dragão. Qual é o grande dragão a que o espírito já não quer chamar Deus nem Senhor? Tu deves, assim se chama o grande dragão. Mas o espírito do leão diz, eu quero. O tu deves está postado no seu caminho, como animal escamoso de áureo fulgor. E em cada uma das suas escamas brilha em douradas letras. Tu deves. Valores milenários brilham nessas escamas. E o mais poderoso de todos os dragões fala assim, em mim brilha o valor de todas as coisas. Todos os valores foram já criados. E eu sou todos os valores criados. Para o futuro não deve existir o eu quero. Assim falou o dragão. Meus irmãos, que falta faz o leão no espírito? Não bastará a besta de carga que abdica e venera? Criar valores novos é coisa que o leão ainda não pode. Mas criar uma liberdade para a nova criação,
Isso pode o poder do leão. Para criar a liberdade e um santo não, mesmo perante o dever. Mas isto, meus irmãos, é preciso o leão. Conquistar o direito de criar novos valores é a mais terrível apropriação aos olhos do espírito sólido e respeitoso. Para ele, isto é uma verdadeira rapina e a coisa própria de um animal rapaz. Como mais santo, amou em seu tempo o tu deves, e agora tem que ver a ilusão e a arbitrariedade até no mais santo, a fim de conquistar a liberdade à custa de seu amor. É preciso um leão para este feito. Diz-me, porém, irmãos, que poderá a criança fazer que não haja podido fazer o leão? Para que será preciso que o altivo leão se mude em criança? A criança é a inocência e o esquecimento, um novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso uma santa afirmação. O espírito quer agora a sua vontade. O que perdeu o mundo quer alcançar o seu mundo. 3 transformações do espírito vos mencionei. Como o espírito se transformava em camelo, e o camelo em leão, e o leão, finalmente, em criança. Bom, esse é um texto bastante conhecido do Nietzsche. Quem não teve acesso ao Zaratustra, é um livro que vale a pena ser lido, é um livro muito apaixonado do Nietzsche, né? Onde ele declara a morte de Deus, ele propõe um super-homem, a superação do homem, né? Ele dá uma boa relativizada, uma crítica no papel do cristianismo, né? Do que seria a espécie de massificação da consciência numa metafísica que ele chama de cristianismo para as massas, né? É platonismo para as massas, ele vai chamar o cristianismo de platonismo para as massas, né? Então ele faz uma grande crítica, né? E ele traz esses 3 estados de compreensão do espírito que são muito profundos e pertinentes de significado, né? Uma espécie de burro de carga, né? Aquele que aceita tudo sem reclamar, né? Ou seja, carrega os pesos do mundo, né? O que fundamentalmente no estado de consciência seguinte se desvela é aquele que está submetido ao tu deves, né? Você percebe que a consciência é sempre o atributo do estado seguinte, tá? Isso é uma característica de consciência, porque consciência é sempre consciência de algo, tá? Voltando para o princípio da intencionalidade do Russo, né? Então, em muitos sentidos, o leão, que é essa dimensão rebelde que banca o eu quero, vai trazer à consciência a submissão do tu deves, né? Ou seja, de uma certa forma, uma espécie de adequação ou subordinação a uma moral rígida que cerceia a livre experimentação da nossa potência em desejo, né? Claramente, o leão é uma espécie de dimensão que vai em direção à experiência da potência e relativização dos estados de consciência prévia, né? Ele está falando do espírito enquanto um trabalho de desvelar, né, permissões com relação a ser e se tornar, né? O Nietzsche claramente é um pensador do devir, né? Ele vai em direção ao devir, ao tornar-se, né? É um constante fluxo de tornar-se, é um constante processo de criação. Ele não é um essencialista, ele não está em busca da essência das coisas, ele é um propositor de vir a ser, né? E nisso é uma recuperação que ele vai fazer estudando os pensadores pré-socráticos e o pensamento trágico, né? O seu primeiro grande livro se chama O Nascimento da Tragédia, né? Ele vai recuperar bastante desse pensamento trágico, né? Mas, enfim, chega-se na criança, né, que na concepção do Nietzsche é uma proposta muito interessante, que seria o desafio da afirmação da potência, né? A grande proposta do Nietzsche é você afirmar o seu potencial. Ou seja, por ato de criação, você chegar na situação de afirmar o seu potencial, né? Esse seria o grande desafio. Para isso, você precisa romper todas as amarras de impedimento e submissão que inibem que você se acesse e reconheça o seu potencial. Eu trabalho nessa direção, né? Todo ser humano, né, agora fugindo um pouquinho da proposta do Nietzsche, tá? É interessante, né, porque o leão aí seria talvez a figura mais emblemática, né, que a gente toma enquanto poder e força, mas o estado maduro, né, é de uma certa forma um retorno, mas esse retorno não é uma regressão, né? Isso fica bem colocado no contexto do Nietzsche. Talvez seja o maior do trabalho, né, conseguir essa consciência inocente e afirmar o seu potencial, ser algo singular e absolutamente único, uma proposição criativa se encaminhando, e por ser uma proposição criativa não é algo parado, não é algo que se cria e pronto,
é algo que se cria, é algo que se cria, então é um trabalho de criação. Quando a gente fala se criar, a gente está falando, essa é a diferença do pensamento de essência, né? Agora eu encontrei o que é essencial e agora eu vou viver em acordo com isso. Isso é besteira. Para o Nietzsche não tem esse algo essencial que vai servir de referência para você viver em acordo, tá? Nós, indivíduos contemporâneos acomodados, tentamos fazer isso, né? E acaba sendo um norteador para a nossa passividade, né? O que você tem é um constante estado de vir a ser que você tem que contemplar numa produção que seja de individualidade, que seja pertinente ao que você experimenta, tá? Porque se nem é pertinente, não vai se traduzir em sustento para a sua consciência. Mas o que o Nietzsche propõe é algo muito mais ousado, né? Com certeza, né? É uma espécie de direito à criação que fica resguardado, na minha visão e na do Nietzsche também, no nosso corpo. Tá? O Nietzsche vai ser um dos responsáveis pela recuperação do corpo, né? Tem um momento ali no começo do próprio Zaratustra, quando ele está descendo da montanha, ele encontra um santo, né? Eles têm lá uma brincadeira entre eles. Deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui para mostrar para vocês. Pode ser interessante, algo muito pequenininho. Vou passar para vocês aqui, só para a gente começar com um texto que dá para referir. Então, espero que vocês estejam vendo aí, tá? Eu anuncio-vos o super-homem. O super-homem é o sentido da terra. Diga a vossa vontade. Seja o super-homem o sentido da terra. Exorto-vos, meus irmãos, a permanecer fiéis à terra e a não acreditar naqueles que vos falam de esperanças supraterrestres. Ele está claramente criticando a metafísica, né? Nietzsche vai meter o pau na metafísica, na rejeição do corpo, na rejeição dessa percepção da riqueza da nossa própria situação e natureza. São envenenadores, quer o saibam ou não. São menosprezadores da vida, moribundos que estão, por sua vez, envenenados, seres de quem a terra se encontra fatigada, vão-se por uma vez. Noutros tempos, blasfemar contra Deus era a maior das blasfêmias, mas Deus morreu, e com ele morreram tais blasfêmias. Agora, o mais espantoso é blasfemar da terra, e ter em maior conta as entranhas do impenetrável do que o sentido da terra. Noutros tempos, a alma olhava o corpo com desdém, então nada havia superior a esse desdém. Queria a alma um corpo fraco, horrível, consumido de fome. Julgava, deste modo, libertar-se dele e da terra. E aí o Nietzsche vai, né? Ele vai fazer um longo caminho de relativização da proposta do cristianismo, criticando muito como o cristianismo nos alienou da natureza, né? Da riqueza intrínseca da própria vida, expressa na diversidade, e do corpo, da beleza do corpo humano. Tá? Então, isso é um legado que fica da recuperação do pensamento trágico, né? Para quem não sabe, o pensamento trágico, Tragos é bote, né? Que era, na verdade, o animal ofertado no mito dionisíaco. Tá? As tragédias eram enscenadas em comemorações religiosas dionisíacas, né? Então, você está dentro do cenário do Dionísio, né? O Dionísio é uma força muito interessante, né? Porque ele é uma espécie de humano-natureza, ele transita entre esses dois mundos, né? Ele, ao mesmo tempo que traz a criação, ele traz a loucura, ele traz a mania, né? Isso está bem declarado nas Bacantes, quando ele se confronta com o Penteu, tá? Então, o Dionísio, para mim, seria, em muitos sentidos, uma espécie de agente original da espiritualidade conciliatória. Quando uma civilização, de uma certa forma, perdeu as raízes no sentido de celebrar os seus vínculos entre si com o lugar, o Dionísio vem e traz a loucura, ele traz a mania. Ele é constantemente visto como um estrangeiro, né? E o estrangeiro do caminho é uma concepção que me interessa bastante, ou seja, o estranho, o outro, o diferente, né? Ou seja, a gente deve, de uma certa forma, se empenhar em amar o mais diferente, porque ele representa a maior oportunidade de conhecimento de si, né? Então, e o estrangeiro, obviamente, é aquele que nos amedronta, por não ser alguém que compactua com a minha visão de mundo, ele me ameaça, ele me produz medo. E exatamente lidando com o estranho que eu amadureço o medo, né? Isso que a gente está falando são coisas antiquíssimas, estão dentro da proposta do próprio Dionísio, tá? Mas são coisas que a gente experimenta no nosso cotidiano, né? Às vezes a gente cria um cotidiano tão seguro, tão amortecido, desconhecido, tão robótico, tão confortável, né? Tão acomodado.
e a gente é muito pouco desafiado para lidar com esse estrangeiro, né? E por conta disso a gente vai se cristalizando na maneira de ser, e se aventurando muito pouco, né, na consciência humana, no potencial da consciência humana. E se o espírito, né, essa grande envergadura de potencial que ousa se colocar à frente do desconhecido, a gente pode realmente ficar muito pequeno numa individualidade que se problematiza, tá? Então, vocês têm aí, né, uma recuperação do corpo, o reconhecimento do potencial do corpo. Na minha visão, o espírito é um agente que nasce da experiência do corpo, e na medida em que, por ato de criação do homem com seu entorno, se investe no desconhecido, ganha esse nome de espírito. Tá? Porque, de uma certa forma, vai revelar conteúdos afetivos na forma de símbolos que são pertinentes a todo ser humano. E a gente vê isso em toda a espiritualidade de toda a religião, né? A experiência de Jesus, tal qual Cristo ungido, né, que aconteceu há 2000 e blau anos atrás, nos toca até hoje, porque o que aconteceu ali é pertinente a todo ser humano, independente da crença, né? É uma história que é capaz de mover todo homem, porque toca nas bases de condições que nos são muito fundamentais, né? Agora, uma coisa que fica muito evidente para quem estuda consciência e espiritualidade é que muito do começo desse caminho é um processo de desilusão, de desencantamento mesmo, né? Você, de uma certa forma, quando você adentra numa espécie de sofrimento, você adentra num estado angustiado, quando você começa a se entregar a uma prática espiritual. E, novamente, eu falei isso no começo da aula, mas eu repito, isso é um bom indicativo de que você está numa espiritualidade de fato e não numa prática de bem-estar. Tá? Então, esse chegar à criança, né, chegar a libertar o nosso potencial criativo, de uma certa forma, afirmar a nossa potência seria, em grandes sentidos, o desafio dessa concepção trágica, né? E agora, a criação, né, a gente deve diferenciar a criação de invento, né? Criar não necessariamente é ser autor de algo, né? A gente tem uma certa tendência a ver dessa maneira, né? A criação, de uma certa forma, é algo que evidencia a pertinência com um grande número de pessoas, a pertinência de algo com um grande número de pessoas. Então, a criação, de uma certa forma, evidencia a nossa situação. E, por isso, ela é reconhecida, né, pelo mais diferente. Tá? Necessariamente, a nossa individualidade já é um empenho criativo, né, na medida em que ela partilha significados, na medida em que ela é produzida nas relações. Então, só não quero dar a entender que criação é se eu não criar em vida, eu não vou ter uma experiência espiritual. Ou seja, criar no sentido de ser autor de algo, isso é tolice. Tá? A criação talvez seja a coisa mais disponível, mas talvez menos reconhecida, né? E na medida em que a gente vai lidando com a gente mesmo como objeto, lidando com os outros do nosso entorno como objeto, que é uma maneira medrosa de fazer, né? A gente às vezes torna o outro objeto na medida em que a gente cristaliza ele numa referência, né? O Sartre vai trazer isso com o olhar de Medusa, de uma maneira, o Buber vai colocar isso também na problematização do eu isto e do eu tu, né? A gente vai, de uma certa forma, se conformando e não renovando as nossas formas. E a gente faz isso muitas vezes com as pessoas que a gente mais ama, o que é uma coisa muito trágica, né? Então, quando eu chamo fulaninho de você é engraçado, né? De uma certa forma, eu preciso que você cumpra esse papel na minha vida, e eu vou começar a induzir você a ser de tal maneira porque isso me assegura, né? Eu começo a deixar de amar você, eu começo a ser o seu carcereiro. E é muito comum, como terapeuta, eu vejo isso acontecendo entre casais, onde um marido é carcereiro da esposa, a esposa é carcereira do marido, né? Eles vão se adensando, se tornando reféns da relação por medo de mudar, né? E quando o outro, de uma certa forma, volta de noite para casa, uma sutil mudança já vem toda a desconfiança, né, do que isso pode ocasionar, né? E aí a gente tem toda uma forma de induzir o outro a permanecer o mesmo, porque se você mudar, você vai mudar comigo também. Eu também vou ter que mudar, né? Ou seja, isso está muito bem colocado também na proposta do próprio Sartre, num texto que eu acho que vale a pena a gente ver agora rapidinho. Deixa eu ver aqui.
que talvez seja um pouquinho grande para a gente agora. Onde ele fala, né, é um texto onde ele fala sobre o existencialismo é um humanismo, né? E ele tem um pedaço do texto onde ele vai citar o Dostoiévski, né, nos Irmãos Karamazov, fala se Deus não existe, tudo pode, né? Pode tudo, né? E esse texto ele foi criado pelo Sartre como uma forma de responder às críticas ao existencialismo, né? O existencialismo foi muito criticado no seu tempo, e o que ele coloca nesse texto de uma forma muito interessante é que, na verdade, né, a morte de Deus não representa a libertação do homem, muito pelo contrário. Representa a enorme responsabilidade do homem de exercer, de produzir a sua liberdade. Então, na verdade, cai na nossa conta, né, o exercício de produção dessa liberdade. Né? E ele deixa isso bem evidenciado nesse texto. Outra coisa que ele evidencia muito bem nesse texto é que toda vida é vida partilhada, ou seja, você não vive só por você, na medida em que você escolhe por todo mundo. Né? É muito característico do pensamento do Sartre, de que tudo que você faz repercute no todo, por isso que você não pode ter um olhar só para você mesmo. Né? Nesse sentido, o egoísmo seria uma forma de doença, e eu concordo. Ninguém vive por si só. Todo mundo vive num contexto que repercute no entorno. E aí está, em muito sentido, que seria um encaminhamento da consciência do espírito. Porque a consciência do espírito é uma consciência de valorização da vida. E a vida é coletiva. É sempre coletiva. Então, quando você pensa em espírito, novamente você está falando coletividade. Quando você fala coletividade, você está demarcando, de uma certa forma, significados e sentidos para o encaminhamento da vida. Porque não há a única coletividade que é universal, né? A gente declara na palavra vida, que é uma palavra muito vasta, porque envolve tudo isso que está inserido na vida. No contexto que nos é mais próximo, a gente chama de humano diverso. Você não tem uma representação para todo ser humano que seja que apazigue a todos, você não vai conseguir isso. Né? Então, esses contornos mais profundos, eles requerem muito mais silêncio do que afirmação. Eles requerem muito mais nudez do que vestimenta. Eles requerem muito mais reconhecimento do que são questões fundamentais do que proposições de identidade. É nesse diálogo que se produz uma espiritualidade. Porque por mais que, se eu cresço na minha situação, enquanto eu vivendo a minha vida, com o meu entorno que compactua com isso, não aquilo, como a gente falou antes, eu vou produzir uma imagem de homem. Quando eu produzo uma imagem de Mauro, eu produzo uma imagem de homem. Eu não tenho como fazer isso. E nisso eu impacto o meu entorno, eu afeto o meu tempo. Não tem como não fazer isso. Né? A gente influencia o nosso entorno. Então, necessariamente, eu convoco todo o contexto humano, de uma certa forma, compactuar comigo. A questão que se coloca é como eu me coloco frente a isso e qual seria o meu papel no sentido de ser um indutor da legitimação de toda a realidade por conta da minha experiência. Aí eu volto para o problema da identidade do silêncio. Né? Se eu estou convencido de que o mundo é como eu vejo, de que eu sou quem eu sou, e eu não estranho isso, eu não relativizo isso, nada me impede de impor sobre o outro a minha maneira de ser. Então, o silêncio ele cumpre um papel muito importante, enquanto o próprio articulador da consciência da nossa profundidade, eu, família, humano, natureza, no sentido de me tornar humilde, me convocando a produzir contornos, porque eu preciso deles. Eu preciso produzir contornos para reconhecer a vida, mas, ao mesmo tempo, ter uma dose de relação de pertinência sobre o que eles, de fato, dão conta. E aí eu preciso do meu corpo não só enquanto um demarcador do meu eu, mas enquanto um demarcador da experiência do humano e da natureza, para reconhecer que o outro que vive de uma forma diferente tem o direito de ser. Ou seja, eu preciso de algo que pare, algo que fale. A sua representação ela é só uma possibilidade. Não a tome como uma totalidade. Não a convença com o mundo. A maneira como você vê o mundo não é o mundo. A maneira como você se vê também não dá conta de quem você é. A maneira como você vê o outro é muito pouco pertinente a quem o outro é. Então, há uma dose de humildade que o silêncio traz. Nisso não é uma aniquilação do seu direito de ser e produzir identidade, tá? Porque o que se propõe no processo de consciência é que você seja um insistente propositor criativo de contornos. E por ser insistente, você está o tempo todo estranhando eles no sentido de torná-los mais pertinentes enquanto representações de uma realidade afetiva que você experimenta. E aí você tem renovação afetiva num fluxo constante de produção criativa.
essa é a criança que eu contemplo. Enquanto um adulto que é capaz de afirmar a sua potência, produzindo consciência, e se a produção de consciência serve a vínculos. Porque consciência é produzida nos vínculos. Não é consciência de si, não é si mesmo. É consciência dos nós, consciência de algo. Tá? Esse ensimesmado do nosso tempo é uma tolice. Volto a frisar isso. Consciência de si é consciência da sua situação. E a sua situação ela é relacional. Ela é uma dimensão de vínculos. Por mais que você se sirva dos vínculos, você precisa servir a eles também. Tá? Volto a frisar esse aspecto. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir para quem quiser colocar alguma pergunta com relação a tudo que foi falado no curso, a aula de hoje. Senão, eu sigo com mais um texto, mas eu gostaria de dar esse tempinho para vocês, eu me comprometi no último encontro. Então, se alguém quiser colocar algo, fique à vontade. Mauro, só para checar se eu entendi, quando você fala que o porquê ele perde ele não serve mais como justificativa. Desculpa, Sheila, pede para mim, Sheila, eu estava com o som desligado. Foi mal. Eu estou com um som aqui. Tá tendo uma interferência. Agora foi. Tá. Tem um vídeo aqui. Pronto, Sheila, sou todo ouvidos. Quando você diz que o porquê ele perde uma conotação de justificativa, né? E ganha propositiva, tem a ver também com a intencionalidade? Tem, com certeza. É uma complexificação, é uma elegância da intencionalidade, né? Porque a intencionalidade ela não é uma coisa, ela é a produção de uma relação, ela é a consciência produzida numa relação, né? Então, eu produzo consciência em relação com algo. O que é algo? São tantos algos. Então, se faz de uma maneira, se faz de outra, né? Então, o próprio princípio de intencionalidade dá notícias da riqueza que constitui a própria consciência humana. Só que esse algo não é uma coisa, é uma infinidade de coisas. Então, esse porquê é porque eu dou crédito a algo. Eu acredito nisso e não aquilo. Então, eu vivo em acordo com isso, não aquilo. A minha escolha é pautada porque eu me vinculei com isso e não aquilo. Então, o meu porquê é porque eu estou vinculado com isso, porque eu acredito nisso, porque eu exercito essa ética e não aquela. Uhum. Então, esse porquê, ele não é explicativo de fatos prévios. Ele é propositivo. Aí está o grande desafio do ser humano, viver os seus porquês propositivos. Uhum. Isso é um drama na terapia, porque a pessoa fica capturada pelo passado procurando os porquês explicativos. Explicação curou muito pouca gente até hoje em dia. Uhum. Exatamente o sentido curativo acontece quando eu consigo pegar alguma dose de noção do que aconteceu de fato, porque acontecem coisas de fato, né? Isso todos nós sabemos. Uma pessoa passa por situações dolorosas e traumas, mas aconteceram coisas. Tá, mas se dá conta disso algo muito minúsculo com relação ao processo curativo. Agora, o que você vai fazer disso é onde realmente esse empenho criativo acaba cumprindo um grande papel curativo. Dor em valor, né? Transformar a dor em valor. Senão, a pessoa continua, anos a fio, revivendo aquela situação encapsulada, produzindo identidade na captura pelo passado, produzindo identidade capturada pela tendência regressiva da própria psique. É a ousadia criativa que rompe, né, que se coloca à frente dessa tendência regressiva. E a gente precisa da força de um nós, a gente precisa da força dos vínculos para fazer isso. Porque a gente tende a supervalorizar, eu faço isso por mim. Mas no momento que você faz por nós, isso tem muito mais peso, tem muito mais gravidade. Porque quando eu faço isso por nós, você está inserido. Só que é muito mais grave, é um contorno mais original, muito mais denso da realidade de consciência.
O senso de participação, a nossa grandiosidade, ela é participativa, ela não é de determinação. Eu posso determinar muito pouco, né? No final do Ser e do Nada, se não me engano, o Sartre ele traz uma proposta muito interessante, tá? Eu vou falar da minha memória aqui, tá? Ele vai falar que um bêbado que mora na rua, ele tem uma dimensão muito maior da sua liberdade do que uma pessoa que governa um país. Porque ele tem a noção de sua liberdade, de fato, né? Isso é uma proposição muito interessante dele, né? Não é um senso de grandiosidade ou domínio sobre outra, capacidade de influenciar e mobilizar o mundo. É uma consciência do que se pode, de fato, à medida que você é aquilo que você consegue ser. Isso não pressupõe um cenário. E não se deve pressupor um cenário no caso do humano. O ser humano não tem uma essência que o determina até as últimas consequências. E esse é o problema do certo, enquanto guia dos medrosos. Os medrosos estão sempre em busca de um certo para guiá-los. Porque eles não conseguem fazer uma pergunta criativa e se colocar na pertinência de quem vive a própria vida. E por isso deve se autorizar e ser o legitimador dessa experiência. Do diálogo com o entorno, não tem a menor dúvida. Mas certa coisa de medroso. Tá? Então, a intencionalidade ela ganha uma dimensão de elegância na medida em que ela vai usando aventuras do maior desconhecido. Mas, para isso, para suportar essa experiência, você precisa aprofundar a sua consciência num sujeito de organização maior, que se chama nós. Nós. Né? Senão, talvez você não consiga suportar essa experiência. Né? Eu gosto muito de estudar os textos antigos, né? Eu falei isso até há pouco tempo para vocês, do aprofundamento, né? É errado ver o Cristo é diferente do Jesus. O Cristo é aquele acontecimento, é tudo aquilo. Ele, os apóstolos, a Madalena, o Pilatos, tudo aquilo. O Jesus é a pessoa. Tá? Então é um evento, é um fenômeno, é um nós. Não é ele é um acontecimento, sabe? No nosso tempo, a gente está perdendo essa dimensão desses contornos de consciência. A gente tem degradado os nós numa dimensão individualista e egóica, e isso está sobrecarregando o eu. As pessoas estão entrando em pânico, estão ficando tensionadas por conta disso. O eu tem o seu lugar, tem a sua capacidade, mas não é total. Então, eu percebo muitas pessoas sofrendo porque têm a ilusão de que cabe ao eu fazer tudo por si mesmo. O nós é um contorno do si mesmo. Nós produz um si mesmo, um senso de si mesmo. O senso de si mesmo não é só produzido pelo nós, ou pelo eu. Nós produz um senso de si mesmo. Então, determinadas investidas no desconhecido e demandas de organização da vitalidade vão requerer um nós enquanto sujeito de organização. E o eu na situação participativa, não determinante. Senão não vai se conseguir produzir consciência nesse contexto. E isso é característica da espiritualidade. A espiritualidade é consciência de nós. Não é consciência de eu. Eu fico muito preocupado no nosso tempo, como a gente foca muito no eu e no individualismo, há uma banalização das espiritualidades enquanto práticas de bem-estar, enquanto técnicas de bem-estar. E isso é algo muito grave que acontece no nosso tempo. A espiritualidade deve estar desobrigada a produzir bem-estar. Se ela produzir, ótimo. Não estou falando que ela não deve produzir, não. Não é o papel dela. O que deve produzir bem-estar para você é o seu cuidado no cotidiano, a sua prosperidade afetiva. Você tem que ter casa para entrar no templo. É muito comum mendigos afetivos procurarem a espiritualidade, porque estão carentes, estão em falta, morrem de medo do mundo, não conseguem lidar com a diferença. Eles se refugiam na espiritualidade. E isso é compensação, é carência. Então, a intencionalidade, né, enquanto consciência de algo, consciência sem consciência de algo, isso também vai se traduzir num problema muito interessante, né, que vai ser muito abordado na filosofia, até mesmo pelo Walter Benjamin, num outro sentido da linguagem, tá? Enquanto forma e conteúdo que surgem ao mesmo tempo, né, porque a gente tende a achar que o conteúdo prescinde, né, vem antes da forma, na verdade eles são simultâneos, né? Assim como o eu e o mundo surgem ao mesmo tempo, um não é anterior ao outro, né? Tem uma imagem muito bonita do Walter Benjamin, onde ele fala que o espírito da meia ele está tanto na meia enrolada na forma de uma bola como na meia no pé, né? Ele usa uma imagem que todos nós conhecemos, a gente enrola a meia na forma de uma bola, né? Ela não deixa de ser meia, entende? Então, a forma e o conteúdo surgem no mesmo momento e não há perdas nesse processo. Essa é uma imagem que ele traz muito interessante.
né, para pensar tanto forma e conteúdo. Tá? E isso vai ser a base de um conceito muito importante para o Walter Benjamin. Então, o que vai ser fundamental no que o Husserl vai produzir na intencionalidade é que é um estado de relação que ocasiona a consciência. E não uma coisa. A gente deve ver o eu como esse estado de relação, o nós como esse estado de relação, a vida como esse estado de relação, a mosca atazanando a velha, que é a aranha, o rato, o gato, o cachorro, o pau, o homem. Aí, até onde você vai demarcar? Porque ali está o infinito, não sei se se deram conta. Né? Aquilo é uma sugestão de infinito. Né? Você pode fazer isso de infinitas formas. Aquela rotina, aquele ritmo pode ser feito de infinitas formas. O infinito ele é uma coisa sempre presente, né? Não é algo ausente. Né? Todas as coisas são infinitas, porque podem ser infinitamente significadas, ressignificadas, relacionadas. Né? E aí tem uma beleza que eu acho fundamental no contexto da consciência, esse é o poder do não. O não sabe disso, o sim é tolo nesse sentido. A gente que ama tanto o sim, né? A consciência é baseada no não. Não é que cria a revolução da consciência. Né? Então eu posso falar, isto é uma caneta, de Gautier, com a afirmação do sim. Sim, isto é uma caneta. Isto não é um elefante, isto não é uma vaca, isto não é a Denise, isto não é o céu, isto não é um avião. Nossa, eu vou ao infinito pelo não. O sim me para, me torna refém da mera coisa. E aí você tem uma coisa muito interessante que muitos pensadores vão trazer, e eu também acho importante na minha prática terapêutica, o negativo cumpre um papel muito importante. Porque o terapeuta ele deve ser um opositor e não um compactuador de significados. Tá? Porque senão ele atua em papel parental. Né? A legitimação do significado de uma pessoa cabe a ela no seu sustento cotidiano e não a um outro. Né? Então, na minha visão, o terapeuta ele deve ser o opositor natural. Ele deve ter a generosidade de ser o opositor natural. Né? Porque cabe a uma pessoa sustentar aquilo que ela representa. Né? E reconhecê-la fazendo isso, sim, seria um ato de amor. Tá? Mas legitimar é um outro papo. Quando um outro legitima quem você é, você se infantilizou, você regrediu para a infância. Tá? Quando o outro dialoga com o que você é e se torna, aí você está no mundo dos adultos. Aí está no mundo dos adultos. Aí está o grande desafio da terapia, na minha visão. Então, o negativo é o negado, né? A potência rejeitada. Né? Em muitos sentidos, é o que precisa ser integrado, porque isso faz muito parte da espiritualidade. Né? Você quer a espiritualidade que ilumina o quê? Iluminar a sombra, né? Se ilumina a sombra. Né? Então, às vezes eu fico engraçado, as pessoas falando de iluminação, mas não tem interesse nenhum pela sombra. Né? Iluminar é um interesse pela sombra. O processo psíquico, de integração psíquica, é um processo de integração da sombra. Integração das partes negadas, das potências rejeitadas, sabe? E isso não é confortável, isso não é agradável, muitas vezes. Por isso que eu acredito que nem a terapia, nem a espiritualidade devem estar presas ao bem-estar. O processo terapêutico é sobre a integração psíquica. O processo espiritual é uma aventura na alma humana, né, de investimento no desconhecido. Se você consegue produzir bem-estar frente a isso, bom para você. Isso fala que você se tornou um indivíduo de fato. Você é capaz de sustentar. Mas isso cabe a você. Esse é o problema do eu. Esse é o problema do eu, cabe ao eu. Não é? Se não é um problema do eu que não coube ao eu, é de uma criança. Porque se produzir bem-estar para você é o meu trabalho, você é tal qual uma criança nos cuidados. E se, por exemplo, eu me relaciono com você, eu vou te falar, olha, mas você não é minha filha. Não é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho. Faça isso o quanto antes para você se sustentar e poder se investir em coisas maiores. Porque uma pessoa que não se sustenta efetivamente, ela não consegue se investir em coisas maiores. Ela está o tempo todo em busca de si mesma. Ela está o tempo todo em busca de bem-estar. E aí o tema da vida pode ser essa eterna busca por bem-estar. Existem coisas maiores do que o eu, que valem a pena serem investigadas na vida. A vida é grande demais para você ficar entretido com você mesmo, na minha visão. Então, eu, como terapeuta, eu não compactuo com essa valorização do eu.
Eu trabalho no benefício do esvaziamento do eu, no sentido de que ele é capaz de se sustentar e se investir em coisas maiores, num ato constante, diário de criação, que ele deve fazer por si mesmo, em benefício próprio e em benefício do seu entorno. Aí está o espírito, na minha visão, na forma de uma prática, não na forma de uma crença, na forma de um exercício. Espiritualidade é o trabalho, que contempla a gravidade da nossa situação de nascimento e de finitude. E isso nos reúne. Isso nos reúne. Então, conciliação com a natureza é reconhecer que nós estamos reunidos por uma situação. O que nos reúne é a nossa situação. Agora, como nós produzimos maneiras de celebrá-la, aí mora a beleza do caminho espiritual. São tantas as maneiras de celebrar a vida. Por que não fazer uma? Você tem tantas. Você vai passar a vida sem experimentar uma? Pena, né? Tem tantas. Porque isso é uma coisa engraçada de pessoas que vivem a potência no narcisismo, vivem a dúvida. Eu ainda não encontrei o que é para mim. Eu entendo isso. Isso é parte do processo. Mas em algum momento você tem que se perguntar se você não se tornou bom o bastante para as coisas. Se você não se tornou grande demais para as coisas, sabe? Porque tem tantas possibilidades de celebrar a vida e você não consegue se engajar em uma. Talvez você tenha se tornado bom demais para todas essas coisas. Seja um ato de arrogância que precisa ser endereçado. Você se tornou bom demais para se entregar a algo, sabe? Eu vejo isso muito com as pessoas que eu encontro. Não, porque não existe o perfeito, né? Não, isso não é perfeito, aquilo não é perfeito. O perfeito é um ideal, ele serve enquanto uma perseguição utópica maravilhosamente. Agora, a experiência de vida, o perfeito, não é uma dimensão do humano. Então, muitas pessoas estão se esperando para se autorizar frente a um cenário de perfeição. E o tempo vai passando. A característica do homem é ser imperfeito. É ser inacabado, é ser em obra. Aí está o trabalho de criação ao qual ele tem que se colocar, endereçando a sua situação e coletividade. Então, muito desse nosso refúgio narcísico e dimensão racional acaba, de uma certa forma, nos capturando por uma dimensão de idealidades, que são formas de rejeitar as possibilidades. Representações que, de uma certa forma, não revelam o nosso potencial. E isso pode consumir muito do tempo de uma pessoa. Isso pode te colocar numa situação de eterna cura e te roubar o sabor da criação. Eu acredito que a cura é um meio para a criação, mas a cura não deve ser o fim, a cura deve ser um meio. Um sentido criativo como um meio curativo, maravilha. Agora, um sentido curativo, não acho que seja justo. É pobre. Então, pessoal, o que eu proponho, né, nesse encontro é que vocês saiam interessados, e isso foi o meu foco durante todo o nosso curso. Eu sou um amante do corpo humano, né? Eu acho o corpo humano a coisa mais maravilhosa que existe, sinceramente, a coisa mais rica que a gente tem acesso. E a gente pode estar muito pouco alheio, ele violentando, ele rejeitando a vida que ele traz, porque raiva é vida, tristeza é vida, alegria é vida, vida é palpável, não é abstrato. Vida não é tema, nem emblema. É isso que eu sinto a todo momento que eu estou vivo, né? Então, a vida tem muitas faces no próprio indivíduo, imagina na alteridade. Olha a riqueza do nosso entorno o tempo todo. O corpo está insistentemente declarando a riqueza da vida. Eu posso ficar num lugar muito pobre, em si mesmado, né? Numa noção idealizada de perfeição que nunca se mostra reverente à possibilidade, por isso não se troca, né? Leva ao isolamento. Então, é uma coisa muito comum hoje em dia, infelizmente, né? Só sortudo é aquele que é atacado pela própria potência, né? Pelo menos ele sofre. Se você sofre, pelo menos você tem o benefício de estar sendo atacado pela sua potência. É melhor do que o esvaziamento de não estar sentindo nada, tá? Eu, sinceramente, acho isso melhor. Melhor. Porque é melhor sentir a vida do que não sentir nada, né? Enfim. Mas o foco desses encontros foi, de uma certa forma, alertar do enorme potencial do corpo humano e de como a gente pode estar distante dele, perdendo a intimidade com ele e gerenciando as nossas potências numa distância medrosa, né? Que nos, de uma certa forma, nos retira de um contato com o desconhecido que mora dentro de nós, o inconsciente coletivo, e com o desconhecido que está o tempo todo à nossa volta na alteridade e na ocasião da finitude, né?
Na medida que você se aprofunda no inconsciente coletivo, você encontra estruturas a priorísticas que se chamam arquétipos, que o Jung vai declarar muito bem, né? Essas estruturas são estruturas da natureza, mostram a nossa penetração e nosso enraizamento na natureza e mostram que essa natureza ela é um contexto de vida partilhada, né? Então, eu percebo que o processo de diferenciação do ser humano começa na camada arquetípica. Eles são, de uma certa forma, os agentes da natureza que conjugam a vitalidade em torno de um processo de diferenciação. Mas não é difícil perceber que a psique ela não é só humana, ela é uma rede da natureza. E todo mundo sabe disso porque é afetado pelas coisas da natureza. Você consegue sentir o sabor de uma planta, é porque ela é capaz de afetar você, né? Então, há uma troca psíquica, sabe? A psique não é só humana, ela é uma força da natureza, tá? Então, a natureza nos mobiliza e nos convida a ser homens, né? E o sentido trágico, né, que vai ser recuperado no Ocidente é, de uma certa forma, uma maneira de retribuir, né? Como é que você pode retribuir isso? Como é que você pode retribuir essa dedicação insistente pela vida por você? Tanto o estado de felicidade quanto de sofrimento, a vida está dedicada a você, né? A maneira de fazer isso é exercendo o dom do ser humano, que é um dom de consciência no sentido da produção de beleza. Só o ser humano produz beleza. Só uma paisagem só é bela porque alguém a reconheceu como tal. Porque ela em si mesma não é bela. É necessária uma relação. Então, o ser humano ele é o portador do belo, né? Eu acredito que esse seria o sentido do espírito, né? Que é mais reverente em relação à diferença, que nos é tão intrínseca, né? E que é reverente e permissivo em relação à produção de uma individualidade. Ele é permissivo em relação à entrega dessa individualidade em coletivos, que, de uma certa forma, estão engajados em reconhecer a vida numa direção e no outro, e ele continua sendo reverente por serem ambos os coletivos mais diferentes, até opositores, propositor de vida e destinação, sabe? Então, não faltam maneiras de reverenciar a vida. Eu considero muito triste uma pessoa que não se interessa em reverenciar a vida. De uma certa forma, fica capturado numa brincadeira de Deus, que é uma espécie de sombra da nossa autoimportância infantil. E se você tem um corpo de adulto, você merece ter uma experiência de um adulto. E, em muitos sentidos, a experiência desse adulto é alguém que é capaz de amar e sentir medo e se investir na maior diferença. Então, ora, a psique amadurece o corpo e o nosso senso de si mesmo, que a gente chama de eu, pode ficar retido em dimensões muito infantis e medrosas. E aí tem um abismo, né, de realidade de consciência. Então, sanar esse abismo, em grande parte, é o problema curativo para que uma pessoa possa ousar uma criação. E criar é se colocar à frente do desconhecido. Não tem jeito. Tá? Bom, pessoal, sinto que passei o meu recado. Textos que não puderam ser lidos fazem parte, tá? O tempo que a gente tem. Eu, na semana que vem, vou mandar para vocês uma espécie de síntese dessa aula com alguns outros textos também. Vocês vão ter acesso à gravação. Vocês, se eu não me engano, tiveram acesso a todas as gravações até agora, então fiquem à vontade de acessar esse material. Eu continuo disponível se alguém quiser me procurar e fazer uma pergunta com relação ao curso. Fiquem à vontade. Agradeço muito a presença de vocês, falo com honestidade. Espero que vocês tenham um bom proveito do que a gente trocou aqui, tá bom? Então, deixo um beijo grande aí, tá? Bom descanso para vocês. Tchau, tchau.